E agora, nós vamos falar sobre o mapeamento de perfil comportamental. Nós já entendemos que para a gente colocar a pessoa certa no nosso negócio, nós precisamos arrumar a casa. Nós também já entendemos que nós precisamos entender quais as competências são necessárias para cada cargo e como que eu estruturo um mapeamento de competências dentro do meu negócio. Nós compreendemos também que a entrevista ela é fundamental dentro do nosso processo. E agora nós vamos falar sobre o perfil comportamental, fazer exatamente um mapeamento de perfil comportamental, que é uma parte imprescindível para que a gente coloque dentro do nosso processo seletivo. Então vamos lá, vamos entender, afinal de contas, o que é este mapeamento de perfil comportamental. Entendam que a gente tem um teste chamado teste DISC. Ele chama-se DISC porque cada letra corresponde a um estilo comportamental. Então, nós temos o D, que é de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. Essas palavrinhas também, vocês podem conhecê-las por outras, como por exemplo, ao invés de dominante, executor, ao invés de influente, comunicador, ao invés de estável, planejador e ao invés de conforme, analista. Tudo está correto, é só mesmo uma questão de linguagem, mas é a mesma coisa, tá? Elas realmente são a mesma coisa, só muda o nome. Como aqui o teste chama DISC, fica de uma forma didática chamarmos dominante, influente, estável e conforme para facilitar o entendimento de vocês. Mas se em algum momento da explicação dizer para vocês analista, significa que é o conforme. O executor significa que é o dominante. O comunicador significa que é o influente. O planejador significa que é o estável, ok? Só pra gente entender e começar aqui a falar sobre os perfis comportamentais. Primeira coisa que a gente precisa entender, todo mundo pergunta, qual é o melhor perfil? Qual é o melhor perfil? Qual é o melhor estilo? Então não há estilos bons ou estilos ruins, certo? Esse é um primeiro ponto. Também não há nenhum melhor do que o outro. Se não há bom e ruim, não há nenhum melhor do que o outro. Todos os estilos têm seus pontos fortes e limitações. Eu costumo dizer que todos os estilos têm seu lado luz e seu lado sombra. Então a gente precisa identificar e saber aonde que eles são mais aderentes, né? Porque cada estilo é um pouco mais aderente a algumas atividades e outras não, de forma alguma. E as pessoas, na verdade, todo mundo tem o DISC. Elas são uma combinação desse DISC. Então, todos nós temos porcentagem desse DISC, ok? Então, assim, todo mundo tem um pouco de cada coisa. Mesmo se for muito pouquinho, tem um pouco de cada estilo comportamental. Depois eu vou mostrar para vocês o meu estilo comportamental, que é para vocês entenderem, né? Porque daí eu vou usar o meu como exemplo na hora que vocês forem avaliar os candidatos de vocês. Então, nós conseguimos também identificar o perfil comportamental, porque quando a gente fala de perfil comportamental, a gente precisa entender que a nossa personalidade, ela é como se fosse um grande iceberg. Sabe o iceberg? Lembra do Titanic? Que tinha aquele iceberg. No iceberg a gente consegue ver uma parte muito pequena ali em cima do mar, né? Em cima do mar, das águas, é o que a gente consegue, é o que está visível. Porém, a grande parte do iceberg está profundo, nas águas profundas, e a gente não consegue ver. O perfil comportamental é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue visualizar. A partir de um momento em que você começa a observar as pessoas e a prestar atenção na questão do perfil comportamental, você começa a identificar as pessoas, né? Identificar qual é o perfil de cada pessoa com as quais vocês estão se relacionando. Então, às vezes a gente não precisa nem de teste, eu mesmo não preciso nem de teste. 95%, não vou dizer 99%, mas 95% das vezes eu acerto sem teste comportamental, tá? Sem avaliação comportamental, somente de observar o comportamento da outra pessoa que está se relacionando comigo. Por quê? Porque o perfil comportamental, ele é a parte visível do nosso iceberg.
Então, o que eu devo observar para identificar ali um perfil comportamental? Eu preciso observar o quê? A velocidade com que essa pessoa fala. Se vocês observarem o meu perfil, a minha fala, ela é rápida, ela tem um alto volume. Outra coisa, se eu utilizo as mãos, se eu sou expansiva ou não. Eu utilizo muito a mão, faço muitas expressões faciais. Então, é facilmente identificável o meu perfil comportamental. Eu tenho um tom audível, eu sou uma pessoa que me expresso muito com as mãos. Eu sou uma pessoa extrovertida. Isso é possível de observar somente me olhando. É somente com as aulas que vocês estão tendo aqui comigo. Que é o contrário do introvertido, o contrário de quem gesticula pouco, um contrário de pessoas que falam devagar, um contrário de pessoas, né, que ficam mais contidas. Não sou eu, né? Eu sou exatamente o oposto. Então, nós vamos agora passar por cada perfil comportamental para que a gente entenda um pouco mais sobre cada perfil comportamental.